Ações melhor do que ninguém. Ele sabe quando estamos cansados, enfermos ou quebrados por dentro. E ele jamais exigiria que nos ajoelhássemos quando tudo o que conseguimos fazer é respirar fundo e sussurrar uma oração deitados. No Salmo 51 está escrito que o Senhor se agrada do coração contrito e quebrantado. Não é a postura que move o coração de Deus, mas a sinceridade. Mesmo deitados, se oramos com fé e entrega, o Pai se inclina e nos ouve com amor. Billy Graham dizia que a oração é como o respirar da alma. Assim como não escolhemos a posição para respirar, também não precisamos de rituais complicados para orar. O importante é orar com o coração aberto, buscando a presença de Deus em verdade. Deus não está procurando por formas externas, mas por vidas rendidas. Não é a formalidade que impressiona o céu, é a humildade, é o clamor sincero, é o espírito que reconhece que sem Deus não pode viver, nem mesmo deitado em silêncio. Quantas vezes, nos momentos mais dolorosos da vida, choramos sozinhos, deitados em nossa cama? O travesseiro encharcado de lágrimas é testemunha de orações que não foram ditas com palavras, mas com suspiros. Nesses momentos, você estava orando, mesmo que não percebesse. Jesus disse em João 4 que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é sobre posição, mas sobre verdade. Deus nos encontra ali, no silêncio da noite, quando tudo o que temos é um coração em pedaços. No Getsemane, Jesus não se preocupou com a forma, mas com a intensidade da oração. A Bíblia diz que ele se lançou ao chão e orou tão profundamente que suou gotas de sangue. Ali, ele estava entregue por completo. Isso nos ensina que a profundidade da oração não está na posição, mas na entrega. Quando você estiver deitado, sem forças, saiba que o Senhor está próximo. Ele vê sua dor, ouve sua oração e responde com graça. A verdadeira oração nasce da alma, não do corpo. Pense nos que estão doentes, acamados, impossibilitados de se ajoelhar. Será que Deus os ignora por isso? De forma alguma. O nosso Deus é Pai, e Ele escuta cada sussurro que brota da fé. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Uma oração feita na cama, entre lágrimas e gemidos, tem tanto valor quanto a feita num templo. O céu se comove quando alguém clama com sinceridade. E mesmo deitados, podemos tocar o coração de Deus com nossa fé. A cruz de Cristo também nos ensina sobre oração. O ladrão, preso, condenado, sem poder se mover, fez uma simples oração. Lembra-te de mim, Senhor. Ele não se ajoelhou, não levantou as mãos, não fez longas palavras. E mesmo assim, Jesus respondeu com salvação. Isso prova que Deus responde a orações feitas com sinceridade, em qualquer condição. Não é a forma, mas a fé. Mesmo deitado, quebrado, perdido, se você clamar com fé, o Salvador vai te ouvir e te estender a mão. Orar é se comunicar com Deus. E comunicação verdadeira não precisa de cerimônias, é um relacionamento. E todo relacionamento tem espaço para a espontaneidade, para a verdade. Você não fala com quem ama sempre do mesmo jeito. Às vezes é com palavras doces, outras com lágrimas. Às vezes é com o coração apertado, deitado, sozinho no quarto. Mas é amor. E Deus entende. Ele valoriza mais o que vem do coração do que o que parece bonito por fora.
Ele ouve os que o buscam com fé. Imagine um pai ouvindo o filho em plena madrugada. O filho não se levanta, apenas chama. O pai, com amor, se aproxima, escuta, responde. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele não precisa de posturas formais para nos escutar. Basta um sussurro, uma intenção verdadeira, um clamor vindo da alma. Mesmo deitado, você pode ser abraçado por Ele. A oração, nesse momento, se transforma em presença, em consolo. E Deus faz morada no coração que o busca, mesmo em silêncio, mesmo cansado. Não se deixe prender por regras humanas. Não pense que Deus está distante só porque você está deitado e cansado. O nosso Deus é aquele que se faz presente nas madrugadas. Ele visita quartos escuros, enche de paz aqueles que oram baixinho com o coração apertado. A oração feita deitado é válida, é poderosa, é ouvida. Deus não despreza quem clama de verdade. Se a alma está aberta, Ele entra. Se o coração está ferido, Ele cura. Onde há fé, há presença. Onde há entrega, há resposta. Portanto, ore. Ore sem medo, ore deitado, ore cansado, ore chorando, mas ore. Deus está ali, ao seu lado, ouvindo cada palavra. Ele não exige que você se ajoelhe para escutar sua dor. Ele exige apenas que você seja sincero. Ele vê o que ninguém vê. Ele entende o que ninguém entende. Clame, e quando menos esperar, você ouvirá a voz suave do Pai dizendo: Eu te ouvi, estou contigo. Porque a oração verdadeira, mesmo feita deitado, chega ao céu e move o coração de Deus. O inimigo é astuto e conhece suas fraquezas melhor que você mesmo. Ele sussurra mentiras em seu ouvido, planta dúvidas em seu coração e faz você acreditar que não há esperança para a sua situação. Mas existe algo que o diabo não quer que você saiba. Ele tem pavor absoluto de certas palavras saindo da boca de um filho de Deus. Quando você conhece essas palavras poderosas e as declara com autoridade, o inimigo recua imediatamente. Ele sabe que perdeu a batalha antes mesmo dela começar. É por isso que ele luta tanto para manter você na ignorância espiritual. Hoje, essa ignorância termina aqui e agora. Jesus nos mostrou o caminho quando enfrentou o diabo no deserto. Ele não usou força física nem gritou com raiva. Simplesmente disse: "Está escrito", e citou a palavra de Deus. Cada vez que Jesus falava as Escrituras, o diabo recuava um passo. No final, o inimigo teve que fugir completamente derrotado. Você percebe o que aconteceu? Jesus usou a arma mais poderosa que existe, a palavra de Deus falada com fé e autoridade. E sabe o que é maravilhoso? Ele nos deu essa mesma autoridade através do seu nome santo. Quando você declara a palavra de Deus em nome de Jesus, você está usando a mesma arma que derrotou o diabo no deserto. Não há força no inferno que possa resistir ao poder da palavra de Deus, saindo da boca de quem crê verdadeiramente. Você tem mais poder do que imagina. Agora vou revelar a você a declaração que faz o diabo tremer de medo. Preste atenção em cada palavra. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e pelo seu sangue derramado na cruz, eu tenho vitória completa sobre todas as obras das trevas. Essa frase simples contém todo o poder do Evangelho. Quando você declara que Jesus é seu Senhor, você está afirmando que Ele tem autoridade absoluta sobre sua vida. Quando você menciona seu sangue derramado na cruz, você está lembrando ao diabo da derrota que ele sofreu no Calvário.
Quando você declara vitória sobre as obras das trevas, você está exercitando a autoridade que Jesus lhe deu. O diabo odeia essa declaração porque ela lembra a ele de tudo que ele perdeu quando Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é sua arma secreta contra todo ataque do inimigo. Nada no universo inteiro tem mais poder que o sangue de Jesus Cristo. Quando ele derramou seu sangue na cruz, não foi apenas um homem morrendo, foi o próprio Deus pagando o preço pelos nossos pecados. Aquele sangue precioso quebrou toda maldição, cancelou toda dívida espiritual e nos deu acesso direto ao trono da graça. O diabo sabe que não pode tocar em ninguém que está coberto pelo sangue do Cordeiro. É por isso que ele tenta fazer você esquecer do poder desse sangue. Quando você declara que está protegido pelo sangue de Jesus, você está se colocando debaixo da cobertura mais poderosa que existe. Nenhuma bruxaria pode atravessar essa proteção. Nenhuma maldição pode alcançar você. Nenhuma força das trevas pode prevalecer contra você. O sangue de Jesus é sua garantia de vitória em qualquer batalha espiritual. Já vi pessoas completamente libertas quando começaram a declarar essas palavras com fé. Vícios destruídos instantaneamente. Depressão profunda curada sobrenaturalmente. Famílias restauradas milagrosamente. Doenças incuráveis totalmente curadas. Não é coincidência. É o poder de Deus operando através de corações que creem na autoridade do nome de Jesus. Uma mulher que sofria de ataques de pânico há 20 anos foi completamente liberta quando começou a declarar diariamente que Jesus é seu Senhor. Um homem endividado viu sua situação financeira se transformar radicalmente quando passou a confessar que o sangue de Jesus lhe dava vitória sobre toda a obra das trevas. Você também pode experimentar essa transformação. Não importa quanto tempo você tem sofrido ou quantas vezes já tentou mudar. Quando você usa a arma correta, a vitória é garantida. Deus não faz acepção de pessoas, e o que Ele fez por outros, Ele fará por você. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo e declare comigo, em voz alta e com toda a sua fé. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e pelo seu sangue derramado na cruz, eu tenho vitória completa sobre todas as obras das trevas. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Sinta o poder dessa declaração penetrando em seu espírito. Repita isso todos os dias, pela manhã quando acordar e à noite antes de dormir. Escreva essas palavras e cole na sua geladeira, no espelho do banheiro, no painel do seu carro. Sempre que o diabo tentar atacar você, declare essas palavras com autoridade. Lembre-se, você não está falando sozinho, você está falando no nome de Jesus. Sua boca é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Use-a para derrotar o inimigo e viver na vitória que Jesus conquistou para você. Deus o abençoe abundantemente. Esta palavra em sua plenitude, você precisa primeiro entender a realidade da guerra espiritual, que muitas vezes acontece nas dimensões que não podemos ver. Você pode não perceber, mas o mal vinha te cercando. O inimigo, a quem a Bíblia descreve como um leão que ruge buscando a quem possa tragar, não luta de forma justa. Ele é um estrategista das trevas, um mestre em plantar sementes de discórdia, em armar laços de desânimo e em criar emboscadas para te fazer tropeçar e cair. Essas emboscadas podem ter assumido muitas formas em sua vida. Talvez uma armadilha nas suas finanças, onde cada passo à frente parecia ser seguido por 2 passos para trás, com despesas inesperadas e portas que se fecham. Talvez uma emboscada no seu casamento,
com palavras mal interpretadas, frieza e uma distância crescente, minando a aliança que Deus estabeleceu. Talvez uma emboscada na vida de seus filhos, com influências malignas, amizades erradas, confusão e rebeldia tentando roubar o destino que Deus tem para eles. Talvez uma emboscada na sua saúde, com um diagnóstico desanimador ou uma fadiga crônica que rouba sua alegria e sua força. O inimigo trabalha em segredo, preparando o terreno para a sua derrota, fazendo você acreditar que está lutando apenas contra circunstâncias naturais. Mas a notícia gloriosa que o céu está declarando sobre você hoje é que, enquanto o inimigo estava armando suas ciladas nas trevas, o Senhor dos Exércitos, o seu Deus, já estava operando na luz. Ele não foi pego de surpresa. Ele não está reagindo ao plano do inimigo. Ele já agiu de forma preemptiva para frustrá-lo. A Bíblia nos dá um vislumbre poderoso desta realidade em 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e estava frustrado porque, toda vez que ele planejava uma emboscada, o profeta Eliseu, avisado por Deus, revelava o plano ao rei de Israel, que escapava. O rei sírio, furioso, enviou um grande exército com cavalos e carros para cercar a cidade de Dotã durante a noite para capturar o profeta. Pela manhã, o servo de Eliseu acordou, viu o exército inimigo cercando a cidade e entrou em pânico. Ele gritou: "Ah, meu senhor, que faremos?" Ele viu a emboscada. Ele viu a impossibilidade. Mas Eliseu, operando na dimensão da fé, estava calmo. E ele fez uma oração: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E a Bíblia diz: "E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu." Esta é a palavra de Deus para você agora. Você pode estar vendo o exército inimigo cercando sua casa, sua família, suas finanças. Você pode estar em pânico, perguntando: "Que faremos?" Mas Deus está dizendo: "Eu já fui à frente. Meu exército de fogo já está posicionado. A emboscada já foi desfeita. O que você precisa não é de uma mudança nas circunstâncias, mas de uma abertura dos seus olhos espirituais para ver o que Deus já está fazendo." O Senhor prometeu em Isaías 45:2: "Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro." Ele não disse: "Eu irei contigo", embora ele vá. Ele disse: "Eu irei adiante de ti." Ele é o batedor, o pioneiro, aquele que limpa o caminho e desativa as minas terrestres antes que você chegue lá. Enquanto você dormia, preocupado com o amanhã, ele já estava no seu amanhã, desarmando as armadilhas do inimigo. Enquanto você orava por um livramento, ele já estava executando a sua libertação nos lugares celestiais. O que você está experimentando agora é o início da manifestação visível de uma vitória que já foi conquistada no reino do Espírito. A sensação de alívio que talvez comece a brotar em seu coração não é psicológica. É o seu espírito testemunhando com o Espírito de Deus que o perigo passou, que a emboscada foi frustrada e que o Senhor dos Exércitos está em pleno controle da situação. A sua parte não é lutar para vencer, mas descansar na vitória que já foi providenciada. A limpeza da sua casa começou com Deus desfazendo, um por um, os planos que o inimigo traçou contra você nas trevas. Essa compreensão de que Deus já foi à sua frente para desmantelar as emboscadas do inimigo nos conduz a uma segunda revelação libertadora. Uma mudança de perspectiva que tem o poder de quebrar as correntes da ansiedade e do medo em sua vida. É a verdade de que aquilo que parecia grande demais para você, o problema que se agigantava em sua mente como uma montanha intransponível aos olhos de Deus, é nada.
A tempestade que ameaçava afundar o seu barco, o gigante de dívidas que zombava da sua fé, a doença que trazia um prognóstico sombrio, o levante de oposição que se formou contra você, tudo isso, quando colocado diante da majestade e da soberania do Deus Todo-Poderoso, se reduz a pó que o vento leva. O tamanho do seu problema nunca foi o fator determinante. O fator determinante sempre foi e sempre será o tamanho do seu Deus. E o nosso Deus é infinitamente grande. Nós, como seres humanos, temos uma tendência natural de magnificar nossos problemas. Nós os examinamos de perto, analisamos cada detalhe ameaçador, repassamos os piores cenários em nossa mente e permitimos que eles ocupem todo o nosso campo de visão. E quando fazemos isso, o problema se torna nosso Deus. Ele dita nossas emoções, controla nossas decisões e rouba nosso sono. Validamos seus sentimentos de apreensão. A tempestade é barulhenta. O relatório médico é assustador. A conta bancária está vazia. Mas Deus está lhe convidando hoje a parar de olhar para o problema a partir da sua perspectiva terrena e a começar a olhá-lo a partir da perspectiva dele, do trono da graça. O profeta Isaías, no capítulo 40, nos dá um vislumbre desta perspectiva celestial. Ele pergunta retoricamente: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Ele continua e diz que para Deus as nações são como a gota de um balde, e reputadas como o pó miúdo das balanças. E no versículo 22 ele conclui: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Pense nisso. O oceano que parece tão vasto e poderoso para nós, ele mede na concha de sua mão. As montanhas que parecem tão imponentes, ele as pesa como um comerciante pesa grãos. As nações que travam guerras e abalam o mundo, para ele, são como um grão de pó em uma balança. E nós, com nossos problemas gigantescos, somos como gafanhotos à sua vista. Isso não é para nos humilhar de forma negativa, mas para nos libertar. Se o seu problema parece uma montanha para você, para ele, é um outeiro que ele pode pesar e remover com facilidade. Se o seu problema parece um oceano de dívidas, para ele, é uma gota que ele pode secar com um sopro. A limpeza da sua casa, a remoção do mal que te aflige, não é uma tarefa difícil para ele. É um ato simples de sua vontade soberana. A história de Davi e Golias, em 1 Samuel 17, é a ilustração clássica desta mudança de perspectiva. Por 40 dias, o exército de Israel, incluindo o rei Saul, estava paralisado de medo. Eles olhavam para Golias e viam sua altura, sua armadura, sua lança. Eles viam um gigante invencível. A perspectiva deles estava focada no problema. Então, um jovem pastor chamado Davi chega ao acampamento. E quando ele vê Golias, ele não vê a mesma coisa que os outros. Ele não fica impressionado com a altura ou com a armadura. Ele vê algo diferente. Ele vê um incircunciso filisteu que estava ousando desafiar os exércitos do Deus vivo. A perspectiva de Davi não estava no tamanho do gigante. Estava na honra e na reputação do seu Deus. E quando ele se apresenta para lutar, sua declaração de fé revela sua perspectiva. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi diminuiu o gigante ao magnificar o seu Deus. E o resultado foi que a pedra que ele lançou não foi impulsionada pela força de seu braço, mas pelo poder do nome que ele invocou. Da mesma forma,
quando os discípulos estavam no barco em meio a uma tempestade furiosa, em Marcos capítulo 4, eles estavam aterrorizados. A perspectiva deles estava focada nas ondas que enchiam o barco, no vento que rasgava as velas. Eles viam a morte iminente. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Quando eles o acordaram em desespero, ele não entrou em pânico com eles. Ele simplesmente se levantou e repreendeu o problema. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e houve grande bonança. E então ele se voltou para os discípulos e diagnosticou a verdadeira raiz do medo deles. A perspectiva errada. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O problema nunca foi a tempestade. O problema era que eles não compreendiam a magnitude de quem estava no barco com eles. Hoje, Deus está lhe perguntando a mesma coisa. Por que você está tão tímido diante desse problema? Você se esqueceu de quem está no barco da sua vida? Você se esqueceu do nome do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha? O convite para você agora é fazer um exercício de fé. Pegue esse problema que parece um gigante, essa tempestade que te apavora, e coloque-o conscientemente ao lado do trono de Deus. Peça ao Espírito Santo para lhe dar a perspectiva dele. Veja-o como Deus o vê, como nada, como pó que o vento leva. Declare pela fé: gigante, você pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Tempestade, você pode ser barulhenta, mas a voz do meu mestre é mais poderosa. Quando você muda sua perspectiva, o medo perde seu poder e a fé se levanta para receber a limpeza e a vitória que Deus já decretou para a sua casa. O poder e a soberania de um Deus, para quem os gigantes são como pó, nos levam a uma terceira verdade, ainda mais profunda e consoladora, sobre a sua obra em nossas vidas. A intervenção de Deus não é superficial, apressada ou paliativa. Quando ele decide agir, ele não se contenta em apenas aparar os galhos do problema, ele vai até a origem, até a causa fundamental e limpa a raiz. A obra que Deus está iniciando em sua casa agora não é um mero livramento de uma situação difícil, é uma limpeza profunda, uma restauração completa. Ele não está apenas te dando a vitória sobre a crise atual. Ele está arrancando o mal pela raiz de dentro da sua casa, para que ele não volte a crescer. Esta é a diferença entre uma solução temporária e uma transformação duradoura. Para entender essa diferença, podemos usar uma analogia simples, mas poderosa. Imagine um jardim que foi negligenciado e invadido por ervas daninhas. Você tem duas opções. A primeira é o caminho rápido, pegar um cortador de grama e passar por cima de tudo. Por um breve momento, o jardim parecerá limpo. Os sintomas visíveis, as folhas das ervas daninhas terão desaparecido. Mas você não resolveu o problema. As raízes permaneceram intactas sob o solo, e em questão de dias ou semanas, as mesmas ervas daninhas voltarão a brotar, talvez ainda mais fortes do que antes. Este é o tipo de vitória que muitas vezes buscamos em nossas próprias forças, ou que o mundo oferece, uma solução de fachada, um alívio temporário que não trata a causa subjacente. A segunda opção é o caminho do verdadeiro jardineiro. Exige mais trabalho e mais tempo. Envolve se ajoelhar, cavar a terra e, com esforço e diligência, arrancar cada erva daninha pela raiz, garantindo que nada do sistema radicular permaneça. Só então o solo estará verdadeiramente limpo e pronto para receber novas sementes que produzirão bons frutos. Quando a Bíblia fala sobre a obra de Deus, ela descreve a obra do jardineiro perfeito. Ele não está interessado em soluções cosméticas. Ele está interessado em cura e santidade genuínas, que só podem acontecer quando a raiz do problema é tratada.
Muitas vezes, os problemas que vemos em nossas casas, as discussões, as doenças, as dívidas, as rebeliões, são apenas os sintomas, as folhas visíveis de uma raiz espiritual mais profunda. A raiz de discussões constantes no casamento pode ser um espírito de amargura, de falta de perdão ou de orgulho. A raiz de problemas financeiros recorrentes pode ser uma mentalidade de miséria, de egoísmo ou de má mordomia. A raiz da rebelião de um filho pode ser uma brecha espiritual aberta por conflitos familiares ou por influências ocultas. A raiz de uma enfermidade persistente pode, em alguns casos, estar ligada a uma opressão espiritual que precisa ser quebrada. Um ser humano pode tratar o sintoma. Um conselheiro pode ajudar a gerenciar o comportamento. Mas somente Deus pode ir até a dimensão espiritual e arrancar a raiz. A Bíblia está repleta de exemplos do método de Deus. Veja a história do homem gadareno em Marcos, capítulo 5. Aquele homem vivia entre os túmulos, gritando, ferindo-se com pedras. Os sintomas eram terríveis. Comportamento violento, isolamento social, automutilação. A sociedade tentou lidar com os sintomas. Eles o prenderam com correntes e grilhões, mas ele os quebrava. Nenhuma força humana podia contê-lo. Quando Jesus chegou, ele não começou com uma terapia comportamental. Ele não lhe deu um sedativo. Ele foi diretamente à raiz do problema. Ele confrontou a entidade espiritual que estava causando o tormento e perguntou: "Qual é o teu nome?" E a resposta foi: "Legião, porque somos muitos." Jesus não lidou com um problema. Ele lidou com um exército de demônios. E com uma única ordem, ele expulsou a legião, arrancando a raiz do problema de uma vez por todas. O resultado não foi apenas um homem controlado, foi um homem em seu perfeito juízo, vestido e assentado, um homem completamente restaurado. Considere também a maneira como Jesus limpou o templo em João, capítulo 2. Ele não fez uma petição aos sacerdotes para que mudassem as regras. Ele não organizou um protesto pacífico. Ele viu que a casa de seu pai havia se tornado um covil de ladrões, que a raiz da ganância e da exploração religiosa havia se instalado, e sua reação foi radical. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos eles. Virou as mesas, espalhou o dinheiro. Ele fez uma limpeza profunda e violenta, não contra as pessoas, mas contra o sistema pecaminoso que havia profanado o lugar santo. Ele não podou os galhos, ele derrubou a árvore podre. Esta é a mesma intensidade zelosa com que ele está se movendo para limpar a sua casa. Ele não tolerará a presença do mal que tem roubado a paz e o propósito da sua família. Ele está vindo com seu chicote de amor e autoridade para expulsar o que não pertence, para virar as mesas da injustiça e para restaurar a santidade e a paz em seu lar. Quando Jesus amaldiçoou a figueira estéril em Marcos 11, é interessante notar que a Bíblia diz que os discípulos só viram o efeito no dia seguinte, quando perceberam que a árvore havia secado desde as raízes. A obra de Jesus não foi superficial, foi uma obra que atingiu a fonte da vida da árvore. Da mesma forma, a obra de limpeza que Deus está fazendo em sua casa pode não ser totalmente visível da noite para o dia. Ele está trabalhando nas raízes, em lugares que você não pode ver. Ele está lidando com padrões de pensamento, com fortalezas espirituais, com feridas geracionais. E embora o processo possa parecer silencioso no início, de repente você começará a ver os resultados. A paz que substitui a tensão, a saúde que substitui a doença, a unidade que substitui a discórdia. Serão os sinais de que a obra na raiz foi concluída. Portanto, alegre-se. Deus não está apenas lhe dando um alívio temporário. Ele está realizando uma desintoxicação espiritual em sua casa.
Ele está arrancando o câncer, não apenas tratando a dor. A vitória que ele está trazendo será uma vitória completa, duradoura e que restaurará a saúde espiritual do seu lar desde a fundação. Quando Deus Todo-Poderoso decide intervir e limpar a sua casa, ele não envia um anjo como seu representante, nem delega a tarefa a uma força impessoal. Ele mesmo, em sua plenitude e glória, entra em cena. E este ato da presença manifesta de Deus é a chave para a libertação total e permanente do seu lar. A verdade fundamental que precisamos agarrar com toda a nossa fé é esta: quando Deus entra na casa, o inimigo sai sem ter para onde correr. A presença de Deus não é passiva. Ela é ativa, transformadora e expulsiva. Onde a luz soberana de sua santidade brilha, as trevas da opressão, da confusão e do mal simplesmente não podem permanecer. Elas são obrigadas a recuar, não porque travam uma batalha equilibrada, mas porque a sua própria natureza é a ausência da luz, e elas são instantaneamente dissipadas pela glória da presença dele. A limpeza da sua casa não é, portanto, uma questão de você lutar para expulsar o mal. É uma questão de você convidar e cultivar a presença de Deus até que ela sature o ambiente, tornando-o inabitável para qualquer coisa que não venha dele. Para compreender o poder inerente à presença de Deus, precisamos olhar para as Escrituras. Desde o início, vemos que a presença de Deus é o fator que define a realidade. No jardim do Éden, era a presença de Deus que caminhava na viração do dia que tornava aquele lugar um paraíso. O pecado de Adão e Eva não apenas quebrou uma regra, ele os baniu daquela presença, lançando-os em um mundo de medo, vergonha e escuridão. A história da redenção, a partir daquele ponto, é a história de Deus fazendo um caminho para que sua presença pudesse novamente habitar entre os homens. Ele habitou no tabernáculo no deserto, e a sua presença, a glória Shequina, era tão poderosa que nem mesmo Moisés podia entrar. Ele habitou no templo de Salomão, e no dia da dedicação, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, a tal ponto que os sacerdotes não podiam permanecer para ministrar. 1 Reis 8:11. A presença de Deus é densa, é pesada, é avassaladora. Ela desloca tudo o mais. No Novo Testamento, essa presença assume uma forma ainda mais gloriosa e íntima. Em Jesus Cristo, o Emanuel, que significa Deus conosco, a presença de Deus andou na terra em um corpo humano. E observe o que acontecia onde quer que Jesus fosse. Os demônios não podiam suportar sua presença. Eles gritavam e o reconheciam, dizendo: "Bem sei quem és, o Santo de Deus." Marcos 1:24. Eles não pediam para negociar. Eles pediam permissão para fugir. A presença de Jesus trazia uma autoridade que expunha e expulsava as trevas instantaneamente. A doença não podia permanecer diante da presença do grande médico. A morte não podia reter seu poder diante da presença do autor da vida. A presença de Jesus transformava cada ambiente que ele entrava, trazendo cura, libertação e ordem onde havia caos. Agora, a promessa mais incrível do Novo Testamento é que, através do Espírito Santo, esta mesma presença de Deus não apenas caminha conosco, mas habita dentro de nós. Paulo pergunta, em 1 Coríntios 6:19, "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? E se o nosso corpo é o templo, o nosso lar, a nossa casa, pode e deve se tornar uma extensão desse templo, um lugar santificado e saturado pela presença de Deus. E como convidamos essa presença manifesta para o nosso lar? Começa com a nossa própria vida.
Se nós, como sacerdotes do nosso lar, estamos vivendo em santidade, em oração, em adoração, nós nos tornamos portadores da presença de Deus. E quando entramos em nossa casa, trazemos essa atmosfera conosco. Mas podemos ir além. Podemos consagrar ativamente nosso lar a Deus. Isso pode envolver um ato profético de caminhar por cada cômodo, orando, ungindo com óleo, se sentirmos a direção do Espírito e declarando em voz alta: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Cada quarto, cada objeto, cada canto é consagrado a Ele. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toda outra presença, toda influência maligna, toda opressão, em nome de Jesus, eu ordeno que saia agora e não volte mais. Isso não é uma fórmula mágica, mas um ato de autoridade espiritual que exercemos como filhos de Deus, declarando a posse do Senhor sobre o nosso território. Além disso, nós cultivamos a presença de Deus em nosso lar através do que permitimos dentro dele. A atmosfera espiritual de uma casa é diretamente afetada pelo que é visto e ouvido ali. Quando enchemos nossa casa com louvores e adoração, estamos literalmente convidando a presença de Deus, pois o Salmo 22:3 nos diz que Ele habita entre os louvores de Israel. Quando a palavra de Deus é lida, falada e meditada, a verdade dele purifica o ambiente. Por outro lado, quando permitimos que nossa casa seja preenchida com a imoralidade, a violência, a linguagem profana e as filosofias anti-Deus, que vêm de muitas formas de entretenimento, estamos, na prática, convidando uma atmosfera contrária à presença do Espírito Santo. Estamos entristecendo o Espírito que habita em nós e dando lugar legal para a opressão. A limpeza da sua casa, portanto, envolve também uma limpeza do que você consome. É uma decisão consciente de santificar o que entra pelos seus olhos e ouvidos, e pelos olhos e ouvidos da sua família. Quando a presença de Deus começa a encher a sua casa, o inimigo realmente sai sem ter para onde correr. Ele é um invasor ilegal em um território que não lhe pertence. Ele não tem direito de estar ali. A luz da presença de Deus expõe suas obras secretas, seus esconderijos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, se torna uma arma que quebra a atmosfera de ansiedade e de medo que ele tentou criar. A alegria do Senhor, que é a nossa força, neutraliza o espírito de depressão e de peso. A unidade do Espírito nos laços da paz desfaz as sementes de discórdia e de divisão que ele plantou. O inimigo não pode operar em um ambiente que está saturado com a glória de Deus. Ele simplesmente não consegue respirar. Ele é forçado a fugir. Como diz Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A maior forma de resistência ao diabo não é focar nele, mas focar em Deus. É se sujeitar a Deus, se render a Ele, buscar a sua presença com tanta intensidade que o inimigo seja expulso como uma consequência natural. A limpeza da sua casa já começou. Convide o Rei da Glória para entrar e veja como todos os seus inimigos se dispersarão. A limpeza que Deus está operando em seu lar não é apenas um evento futuro pelo qual você deve esperar. É uma realidade espiritual que está acontecendo agora. Neste exato momento, enquanto você ouve esta palavra e sua fé é ativada, saiba que há uma mudança no ambiente espiritual da sua casa. Deus, o grande mestre do universo, está trocando o cenário da sua vida. Aquilo que foi marcado pela dor, pela opressão e pela humilhação, está sendo reescrito por Ele para se tornar um poderoso testemunho de sua graça, de seu poder e de sua fidelidade. Você está no meio de uma transição divina, saindo de um capítulo de sobrevivência para um capítulo de avivamento. Para entender essa mudança de cenário,
pense em sua vida como uma peça de teatro ou um filme. O cenário de um ato influencia profundamente a atmosfera, o tom e as ações dos personagens. Talvez o cenário do último ato da sua vida tenha sido um deserto, caracterizado pela secura, pela solidão e pela falta de recursos. Talvez tenha sido uma prisão, marcada pela restrição, pela desesperança e pelo esquecimento. Talvez tenha sido um campo de batalha, um cenário de conflito constante, de exaustão e de feridas. Você se acostumou com esse cenário. Suas orações, seus pensamentos e suas emoções foram moldados por ele. Mas o diretor divino, o autor da sua história, decretou que este ato chegou ao fim, e ele, com sua mão soberana, está removendo o cenário antigo e trazendo um novo. Onde havia um deserto, ele está trazendo mananciais de água. Onde havia uma prisão, ele está construindo um palácio. Onde havia um campo de batalha, ele está estabelecendo um jardim de paz. Esta mudança não é gradual, é uma substituição divina. O que era um lugar de humilhação está neste momento se transformando na plataforma para o seu maior testemunho. Esta verdade é demonstrada repetidamente na vida dos heróis da fé. Pense em Jabez, em 1 Crônicas 4. Seu próprio nome significava dor, porque sua mãe o deu à luz com muito sofrimento. Seu cenário inicial era de dor, de uma identidade marcada pela tristeza. Mas um dia, Jabez se cansou de viver no cenário de seu nome. Ele fez uma oração ousada. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Ele pediu a Deus para trocar o cenário de sua vida. E a Bíblia registra a resposta de forma sucinta e poderosa. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Naquele momento, houve uma mudança no ambiente espiritual sobre a vida de Jabez. O cenário da dor foi substituído pelo cenário da bênção e da expansão. Pense em Ana, em 1 Samuel. Seu cenário era de humilhação e provocação. Ela era estéril, e sua rival, Penina, a irritava excessivamente para a embravecer. Todos os anos, ela ia ao templo e chorava, seu coração amargurado. Mas um dia, sua oração mudou. Em vez de apenas lamentar sua condição, ela fez um voto a Deus, entregando seu desejo em rendição. Naquele momento, depois de sua oração, o sacerdote Eli lhe deu uma palavra de fé. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E observe a mudança imediata no versículo 18. E a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. As circunstâncias ainda não haviam mudado. Ela ainda não estava grávida, mas o ambiente espiritual havia mudado. A paz de Deus substituiu a amargura. Ela saiu do cenário da humilhação e entrou no cenário da fé e da expectativa. E o resultado foi o nascimento do profeta Samuel. A mudança externa foi precedida por uma mudança interna e atmosférica. O que você está experimentando agora, enquanto sua fé se conecta com esta palavra, é essa mudança de atmosfera. O Espírito Santo está soprando o ar viciado da opressão para fora da sua casa e o substituindo com o oxigênio puro da presença de Deus. Ele está mudando a trilha sonora do seu lar. Onde antes havia a música fúnebre da discórdia e do desânimo, ele está introduzindo a sinfonia da paz e da alegria. Você pode começar a sentir isso de formas sutis no início. Uma leveza no ar que não existia antes. Um desejo repentino de orar ou de ler a Bíblia. Uma conversa pacífica onde antes haveria uma explosão. Uma noite de sono profundo depois de meses de insônia. Não ignore esses sinais. Eles são a evidência de que a mudança de cenário está em andamento. São as primeiras gotas de chuva que anunciam a tempestade de bênçãos que está por vir.
Crucialmente, a sua resposta a essa mudança é vital. Quando Deus começa a trocar o cenário, você precisa concordar com ele. Comece a falar de acordo com o novo cenário, não com o antigo. Em vez de dizer, minha casa é um lugar de briga, comece a declarar pela fé, minha casa é um lugar de paz. Em vez de focar na doença, comece a agradecer a Deus pela cura e pela saúde. Comece a agir como alguém que vive no novo cenário. Organize sua casa. Jogue fora coisas que representam o passado de dor. Faça planos para o futuro com esperança. Suas ações de fé se tornam uma parceria com o Espírito Santo, acelerando a manifestação completa da mudança. A história de sua humilhação, a história da sua dor, está sendo encerrada por Deus, e Ele a está usando como o prefácio para um novo capítulo, um capítulo que será um testemunho retumbante de sua bondade. As pessoas que testemunharam sua dor também testemunharão sua restauração, e elas serão forçadas a dizer, isso só pode ter sido obra de Deus. Prepare-se, a mudança está acontecendo agora. Chegamos ao ápice da revelação que Deus tem para você hoje, o ponto que sela todas as promessas anteriores e lhe dá a base inabalável para descansar e receber. A batalha pela sua casa, pela sua família, pela sua paz, já tem um dono. E a vitória já foi decretada no céu, em nome de Jesus Cristo. Sua função, a partir deste momento, não é mais a de um soldado lutando em uma guerra incerta, mas a de um herdeiro entrando para tomar posse de uma herança que já foi conquistada para você. A luta não é mais sua, é uma guerra que já foi vencida por Deus. Sua única responsabilidade agora é crer nesta verdade e se preparar para ver a resposta se manifestar de forma gloriosa e inegável em sua vida. Este conceito de uma vitória já garantida é central em toda a teologia do Novo Testamento. Muitas vezes, nós oramos e lutamos como se estivéssemos tentando convencer Deus a nos dar a vitória, como se precisássemos torcer o braço dele para que agisse em nosso favor. Mas a verdade é o oposto. Nós não lutamos para a vitória, nós lutamos a partir da vitória. A batalha decisiva já foi travada e vencida há 2000 anos, na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Quando Jesus declarou na cruz, está consumado, ele não estava apenas anunciando o fim de seu sofrimento. Ele estava declarando o fim da obra da redenção. Estava tudo pago. O preço pelo pecado, pela doença, pela maldição, pela opressão, foi totalmente pago pelo seu sangue. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele triunfou publicamente sobre todos os principados e potestades, sobre todas as forças do inferno. Colossenses 2,15 nos dá uma imagem vívida deste triunfo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A vitória não está em questão. Ela é um fato histórico e uma realidade espiritual estabelecida. Então, por que ainda enfrentamos batalhas? Porque, embora a guerra tenha sido vencida, ainda existem focos de resistência inimiga neste mundo caído. O inimigo foi derrotado, desarmado e sentenciado. Mas ele ainda não foi aprisionado para sempre. Ele ainda anda em derredor, tentando intimidar, enganar e oprimir os filhos de Deus, tentando nos convencer de que a vitória de Cristo não é real ou não se aplica a nós. Nossa batalha, portanto, não é para derrotar o diabo, é para impor a derrota que Jesus já conquistou. É uma batalha de autoridade, não de força. É como um embaixador que representa uma nação poderosa. O embaixador não tem poder em si mesmo, mas ele fala com todo o poder e a autoridade da nação que ele representa. Da mesma forma, nós não temos poder em nós mesmos para derrotar o mal, mas nós vimos em nome de Jesus, com toda a autoridade que esse nome carrega, para declarar e impor a vitória que ele já ganhou. Quando você entende isso, sua oração muda.
Em vez de implorar, Deus, por favor, me dê a vitória sobre este problema, sua oração se torna uma declaração de fé. Pai, eu te agradeço pela vitória que Jesus já conquistou sobre este problema na cruz. Em nome de Jesus, eu tomo a minha posição de autoridade como teu filho e ordeno que toda opressão, toda doença, toda contenda se submeta à vitória de Cristo e saia da minha casa agora. Eu imponho o sangue de Jesus sobre a minha família e declaro que o inimigo não tem direito legal aqui. Está consumado. Esta é uma oração que vem de um lugar de descanso, de confiança e de autoridade, não de medo ou de desespero. Você para de lutar com o inimigo e começa a concordar com Deus. A história do rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, é um exemplo perfeito disso. Quando uma vasta multidão de exércitos inimigos veio contra Judá, Josafá proclamou um jejum e buscou a Deus. A resposta de Deus veio através do profeta Jaaziel. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. A batalha já tinha um dono. A responsabilidade pela vitória foi transferida de Judá para Deus. E qual foi a resposta de Josafá? Ele não se preparou para a guerra, ele se preparou para a adoração. Ele enviou os cantores na frente do exército, cantando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a celebrar a vitória antes de vê-la, e enquanto eles adoravam, Deus lutou por eles, e o inimigo se autodestruiu. A única coisa que eles tiveram que fazer foi crer na palavra que receberam e agir de acordo com ela, adorando em vez de lutar. Este é o seu chamado hoje. A batalha pela sua casa não é sua, é de Deus. Ele já assumiu a responsabilidade por ela. A vitória já foi decretada em seu nome. Sua parte agora é parar de lutar e começar a adorar. Pare de se preocupar e comece a confiar. Creia na palavra que Deus lhe entregou através desta mensagem. Creia que ele já foi à sua frente, que o problema que parecia um gigante é pó para ele, que ele está arrancando a raiz do mal e que sua presença está expulsando as trevas. Agora, apenas creia e se prepare para ver a resposta. Comece a agradecer a ele pela limpeza que ele já está fazendo. Comece a celebrar a paz que ele já está restaurando. Comece a viver como alguém cuja casa já foi liberta, pois a sua fé, expressa em adoração e confiança, é o que abre os céus para que a vitória que já foi conquistada no Espírito se manifeste plenamente em sua realidade. E assim chegamos à conclusão desta jornada, ao ponto onde a revelação se transforma em responsabilidade e a promessa exige uma resposta. Nós ouvimos o decreto do céu. Deus está limpando a sua casa de todo mal. Ele já foi à sua frente para desfazer as emboscadas do inimigo. Ele já declarou que o seu maior problema é nada diante dele. Ele está arrancando a raiz do mal e enchendo o seu lar com a sua presença expulsiva. A batalha não é mais sua. A vitória já foi decretada. Agora, a questão final e mais importante repousa sobre você. O que você fará com esta palavra? Uma promessa, por mais poderosa que seja, precisa ser recebida pela fé para se tornar eficaz em nossas vidas. A fé é a mão que se estende para receber o presente que a graça de Deus oferece. Sem fé, o presente mais glorioso permanece na prateleira, desfrutado. Portanto, o chamado final para você hoje é um chamado para crer ativamente, para cooperar com a obra que Deus já iniciou e para se posicionar para a manifestação completa da sua libertação. O seu papel não é lutar, mas se preparar para receber. O seu trabalho não é vencer, mas caminhar na vitória que já é sua em Cristo Jesus.
A limpeza está acontecendo agora. A sua fé é o que abre as janelas e as portas da sua casa para que a luz e o vento do Espírito entrem e completem a obra. Não seja um espectador passivo, seja um participante ativo da sua própria libertação. Comece hoje a agradecer, a declarar e a viver de acordo com a nova realidade que Deus estabeleceu para o seu lar. E para mais mensagens como esta, que visam fortalecer a sua fé e equipá-lo para viver na vitória de Cristo, eu o convido a explorar a nossa playlist completa, Reflexões da Bíblia, inspirado em Billy Graham. O link está na descrição, um arsenal de verdades para a sua jornada. Se esta mensagem penetrou em seu coração e despertou sua fé para a limpeza que Deus está fazendo em sua casa, eu o convido a fazer 4 coisas. Primeiro, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo alimento espiritual que te fortalecerá. Segundo, curta este vídeo para que o algoritmo do YouTube o mostre a outras pessoas que também precisam desta libertação. Terceiro, compartilhe esta mensagem com um amigo ou familiar que você sabe que está enfrentando uma batalha em seu lar. E quarto, como um ato profético poderoso, cele a sua fé nos comentários. Não hesite, não duvide. Comente com autoridade e fé: Senhor, limpa a minha casa. E agora, para consagrar esta palavra e a sua fé diante do trono, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra viva e poderosa. Nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante, mas um Deus que vê nossa aflição e entra em nossa casa para nos libertar. Nós recebemos esta palavra pela fé. Nós cremos que o Senhor já foi à nossa frente. Cremos que nossos maiores problemas são nada diante de ti. Cremos que o Senhor está arrancando toda raiz de mal e enchendo nosso lar com tua santa presença. Nós paramos de lutar com nossas próprias forças e descansamos na vitória consumada de Cristo na cruz. Nós te entregamos nossas casas, nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossas finanças. E te pedimos, Espírito Santo, completa a obra de limpeza, expulsa tudo o que não te glorifica, estabelece o teu reino de paz, de amor e de justiça em nossos lares. Nós te damos toda a honra e toda a glória. E se há alguém ouvindo que nunca entregou sua vida a Jesus, este é o primeiro passo para a limpeza. Diga a ele em seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que minha casa precisa de ti como Senhor. Eu me arrependo e peço o teu perdão. Entra em meu coração, entra em minha casa e sê o meu Senhor e Salvador a partir de hoje. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o seu lar. Em nome de Jesus, amém. E os demônios tremem de medo. Nada é mais aterrorizante para o inferno do que um escolhido que venceu sua carne, porque esse homem, essa mulher, não pode ser manipulado, controlado, silenciado. Esta não é uma conversa comum, é um despertar. Hoje não vê este vídeo por acaso. Está aqui porque há um chamado queimando dentro de você. Está aqui porque Deus quer você limpo, livre e perigoso para o inimigo. E aviso desde já, este vídeo não é suave, confortável ou superficial. Mas se ficar até o fim, algo em você mudará para sempre, algo se romperá, algo despertará. Respire fundo e escute com a alma. Se já sente fogo no coração, esta palavra é para você.